O que mais falta ao Cruzeiro para retomar o caminho das vitórias, hein? Porque tá feia a coisa. Trocou de técnico e ontem o futebol foi a mesmíssima. Até porque, honestamente, não dá para cobrar do Abel Braga algum tipo de melhora no futebol. E aí eu tô falando do aspecto tático. Mas se veio para ajeitar o vestiário ontem, era pro clima tá diferente. E não esteve. Então responda. Hoje tem bolão varziano. Eduardo Panzi brocou em 286 jogos. Já entreguei, reação, viu? Entreguei a taça, larguei mão. Na reta final, hein? No retorno ele tá crescendo, hein? Aliás, o meu retorno é sempre mais forte. Aliás, explica pro Cruzeiro como é que faz pra crescer, né? Pra melhorar, porque tá feia a coisa. Você falou em áudio. Olha isso aqui, áudio. Não, impressionante. O torcedor do Cruzeiro tá maluco da vida, cara. E preocupado e obviamente, com razão, né? Obviamente com razão, porque, vamos lá. O Cruzeiro precisa de, honestamente, o Cruzeiro precisa de 2 rodadas para deixar a zona de rebaixamento. Aí você fala, não, Everton, mas a diferença de pontos pro Fluminense é de 3. Então, se ele ganhar a próxima e o Fluminense perder, ainda assim ele continua na zona de rebaixamento e aí está o problema. Aí está o problema, porque tem muita gente olhando simplesmente para a diferença de pontos e achando que isso é suficiente. Não, mas aqui, acima do Cruzeiro, tem o Fluminense com 22, o Ceará com 23, o Vasco com 24. E daí? Não tá conseguindo ganhar do Goiás. Tá empatado com o CSA em pontos. Ontem a gente viu mais uma vez. E quando a coisa complica, principalmente no retorno, acontece aquilo que nós vimos ontem. Aí é um gol anulado, aí daqui a pouco o adversário vai lá e mata o jogo. E aí o aspecto comportamental, o aspecto psicológico vai pro ralo mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo, mas eu queria só 2 coisas na abertura do programa. Tire o microfone e câmera de perto do presidente Wagner Pires de Sá, gente. Tira. Não deixa não. Não tem condição nenhuma. Nem hoje, nem ontem, nem no início do mandato, não dá, tira de perto. O que o Cruzeiro não precisa no momento é desse vídeo que viralizou aí, presidente falando da mamuxa. O que é mamuxa? Mamuxa. Mamuxa é o bagaço da laranja. Mamuxa é o bagaço da laranja? Coisa eu não sabia, nunca tinha escutado esse termo, mamuxa. Tira, gente. Pelo amor de Deus, tira de perto. Câmera, microfone, qualquer coisa. Deixa separado. E outra coisa, isto posto, ontem eu falei aqui sobre a questão da proibição das faixas ao contrário, de cabeça para baixo lá no estádio. E fui informado que quem tomou a decisão de mandar retirar as faixas foi o seu Lucas Couto. Ô Lucas Couto, menos, como diria o professor Pasquale. Quem tem que tomar esse tipo de decisão, Lucas Couto, no clube, é o presidente do clube. E mesmo se tivesse feito, estaria errado. Aliás, ele nunca fez e nenhum outro me lembro de ter feito. O Atlético, há mais de um século, dá essa condição de liberdade, de torcer, de se manifestar nos estádios, de não ir ao estádio, de vaiar jogador, de fazer o que quiser. Agora, é importante que você entenda o seu tamanho dentro do processo. Essa atribuição não é sua. Seria do presidente, que não mandou proibir. A ordem não partiu do presidente. E você não é a pessoa, por mais que seja um diretor de operação de estádio, isso não pode partir de você. Ou então você não conhece a história do Atlético. Está errado o que você fez e essa pica é sua, porque você tomou a decisão. Então, se no próximo jogo, que acontece amanhã, o torcedor levar a faixa e colocar ao contrário, colocar de cabeça para baixo, você finge que nem viu. Faça isso pela torcida daquele clube que vai ficar e que todos vocês vão passar. Vamos falar de futebol, porque ontem mais uma derrota e o que preocupa, senhores, e preocupa muito, é que
nós já estamos na 22ª rodada. Exatamente. 22ª rodada. Mais 60 dias, meu irmão, e o campeonato acaba. O Cruzeiro tem 60 dias para se organizar e sair dessa situação. Exatamente, e já foram 300, né? Porque se foram 10 meses aí, 9 meses, 9 vezes 3, 270, 9 vezes 30. Então, tiveram mais de 200 dias, mais de 250 dias para se organizar e não foi feito. Ô Everton, aquele bom dia para você, pro Alê, pro Edu, para você, sócio, torcedor, colaborador do 98 Esportes, com todo respeito aos meus amigos goianos. Capital Goiânia maravilhosa, linda, espetacular. Quente. Seca, depende do que você bebe, né? Mas eu vou falar uma coisa pra você. O time do Goiás é horroroso, viu? Mas o Cruzeiro não conseguiu ganhar. Isso agrava, né, CJ? Mas agrave muito. Porque eu vi Avaí, CSA e Chapecoense jogarem e me agradaram mais do que o Goiás. Mas o que importa é a pontuação, o desempenho tá bem em segundo plano para esses times que querem se manter na Série A. O Goiás não tá se importando muito em jogar bonito. Se o CSA, se a Chapecoense, Avaí derem show, jogando maravilhosamente bem e forem rebaixados, o Goiás continua nessa analogia entre resultado e desempenho. O resultado do Goiás vai valer muito mais. E o Goiás deu todas as chances do Cruzeiro ganhar ontem. Mas o Cruzeiro não consegue matar o jogo. O Cruzeiro não tem. O Cruzeiro é uma posse de bola em lateralidade. Falta aquele último arremate, sabe? Produz a jogada, cria a jogada e chega na hora de arrematar, não tem ninguém pra chutar. Eu peguei uns números aqui pra ilustrar o que eu tô falando. São 67% de posse de bola do Cruzeiro, 67% de posse de bola, então dá 33% do Goiás. 67% estéreo, né? 67% de um time broxa. São 11 finalizações do Cruzeiro, 8 do Goiás. Só que no gol, o Cruzeiro finalizou uma vez. O goleiro do Goiás não viu uma bola no jogo, né? Uma. Aí, você vai pegar o número de passes. O Cruzeiro até teve um aproveitamento de passes bom. Foram 505 passes dados, 83% certo, 419. Beleza. Muito de lateral para lateral, bola passa no meio e aí não chega ninguém lá na frente para defender, não chega ninguém na frente para arrematar e perder. E não adianta, viu, torcedor do Cruzeiro? Eu sei que às vezes tá doído meter o pau no David, não, porque o David ontem tentava alguma coisa e ninguém conseguia colocar essa bola para dentro. O Goiás deu a metade de passes. Comparado ao Cruzeiro, foram 252. O Goiás, no resultado, foi lá e fez um gol nas costas do Edilson. E o Dedé deu condição. Sistema defensivo do Cruzeiro. Ô Abel, você é o menos culpado. Acabou de chegar, né, Abel? Aliás, foi publicado no BID ontem, quase não entra. Aí foi publicado, trabalhou à beira do campo, tentou orientar, mudando o que você acha. Você é o que tem menos culpa, mas eu já vou te colocar uma leve culpa ou uma pequena culpa, que provavelmente você deve ter visto ontem que o Orihuela não tem jeito de ser banco nesse time, não. E não tem jeito de o Edilson recuperar a titularidade só por fazer parte dos nego velho. Não tem jeito, não. É porque atrás não funciona como zagueiro e na frente não funciona como ala. Aquele corredor do lado direito do Cruzeiro morreu. O chute, claro que também, contando com a sorte, que o Michael chutou pro gol aquela bola, né? Mas aí quando acordou todo mundo, ó o Alan Ruschel passando aqui nas costas do... Não, 3 jogadores à frente dele, marcando a bola. Edilson, 3. Edilson, Dedé e eu acho que o Fabrício Bruno. Então, olhando pra bola e ele atrás ele sozinho. Chuta errado? Chuta errado. Mas, pô, cadê a concentração? Tem que estar ligado, tem que estar esperto. A bola ia pra fora, de repente, o Fábio, a reação da câmera que tá atrás do gol do Fábio, é tipo assim, essa bola vai sair, é o cara aqui, gente. Gol. Então, o Cruzeiro não pode se dar o luxo de ser um time desatento, não pode se dar o luxo de ser um time desconcentrado, e o Abel vai ter que ter um trabalho para compactar esse time aí e organizar melhor para ver se consegue sair. Nós vamos resenhar muito sobre o... Só para completar, foram 9 escanteios pro Cruzeiro contra nenhum pro Goiás. Até a bola aérea
do Cruzeiro, que era uma jogada com o Dedé, e o Fabrício Bruno também, que é alto, que antes existia, ela deixou de existir. Ontem teve um lance, gente, uma falta, que o Edilson bateu direto pra fora, já tava perdendo de 1-0, todo mundo foi pra área, e o Edilson, a bola lá na ponta esquerda do ataque do Cruzeiro, direita defensiva do Goiás, a falta ele me coloca direto pela linha de fundo, com a bola parada. Só jogar no meio do tumulto, gente. Até essa bola aérea, que era uma força do Dedé, sumiu. Preocupante, viu, Everton? Eduardo Panzi, gostaria de ouvi-lo. Mais uma derrota na história do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Eu levantei alguns números aqui, já tínhamos citado semana passada, o América no passado, que caiu, tinha mais pontos na 22ª rodada que o Cruzeiro, e agora até um torcedor aqui, um teleouvinte, deixa eu pegar o nome dele aqui para ser justo, é o Henrique, tá mandando aqui, ó, o Inter, quando caiu na 22ª rodada, ele tinha 24 pontos, 24 pontos o Inter tinha quando caiu. O Cruzeiro tem 19 pontos ganhos e nós acabamos de encerrar, senhores, a 22ª rodada. O campeonato tem 38. A gente já vai para a 23ª e o Cruzeiro tem 19 pontos. E o próximo adversário do Cruzeiro é o Inter, que pela Copa do Brasil veio aqui e venceu. Um adversário duríssimo e muito, muito melhor, por exemplo, que o Goiás, que o Cruzeiro jogou ontem. E o Cruzeiro, mais uma vez, daqui pra frente não tem conversa. É vitória, vitória, vitória. E aí agora é o adversário talvez dos mais complicados de serem batidos desse Campeonato Brasileiro. Du, bom dia. Ô Everton, bom dia CJ, Ale, um abraço ouvinte ligado na 98, nas nossas multiplataformas. Eu abri a tabela do campeonato aqui e o calendário, as próximas rodadas. CJ falou aí a palavrinha preocupante, cara, é muito. O Cruzeiro tá abaixo dos 29% de aproveitamento, né? Tá com 28,7% de aproveitamento. É um aproveitamento pífio, bizarro, inimaginável para um time com um elenco da qualidade que tem o Cruzeiro. E olhando a próxima rodada, o CSA, que vem logo atrás do Cruzeiro, mas tem o mesmo número de pontos, ele joga em casa, sabe contra quem? Contra o Avaí. Pior time do campeonato. A chance do CSA fazer os 3 pontos, ela é muito grande. Logo à frente do Cruzeiro tem um Fluminense. O Fluminense joga fora de casa, mas joga no Rio. É o clássico contra o Botafogo. O Ceará, que está à frente do Fluminense, joga em casa. Contra o Goiás. Contra o Goiás. Tem chance de ganhar, não tem? Tem. Acho que tem muita chance de ganhar. Apesar de estar numa fase muito ruim, né? Mas tem chance. O Vasco, que amanhã joga contra o Atlético aqui, mas é um jogo atrasado, que tem 24 pontos. Na próxima rodada, ele joga em casa. Contra o Santos, mas é um jogo em casa. Isso. E o Vasco tem vindo forte em São Januário. Os jogos lá estão sempre lotados. O Fortaleza, que vem em franca recuperação, venceu ontem. Aliás, o time do Rogério Ceni, que não vencia há 4 jogos, venceu ontem. Só que o time do Rogério Ceni agora é o Fortaleza. Porque o antigo também vinha de 4 jogos sem vencer e perdeu o 5º. E a briga pelo rebaixamento hoje, na minha concepção, hoje, tá, gente? Dia 1º de outubro, começando o mês de outubro. Aliás, já estamos no mês de outubro, hein? É bom ligar o alerta. Faltam 2 meses para acabar o Campeonato Brasileiro. Corridos. É 12º para baixo. Do Botafogo para baixo, Botafogo com 27 pontos. Eu acho que o Botafogo ainda briga, nesse momento, contra rebaixamento. E a briga de foice. Só que a gente vê o CSA vindo de algumas vitórias nas últimas rodadas, a própria Chapecoense pontuando nas últimas rodadas, o Fluminense vencendo, a gente viu o Ceará pontuando, mas também é um time, o Ceará é um time que tem que ligar o alerta também, o Vasco vencendo seus jogos em casa, principalmente, o Fortaleza voltou a vencer ontem, o Cruzeiro ele não dá sinais, né, de recuperação, ele não dá o mínimo sinal de recuperação. Aliás, a única coisa que tem mudado no Cruzeiro no Campeonato Brasileiro desde o início é técnico, né? Começou com o Mano, foi pro Rogério Ceni, agora com o Abel Braga. Será que no mês que vem vai ter que trocar de novo de treinador? Será que apenas trocar de treinador é a solução pra vida do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro? Eu acho que não. E a questão do Abel ter culpa ou não
Não tem nem o que discutir, né? O cara chegou outro dia, o nome publicado no bid, mas ontem eu acho que já deu pro Abel perceber algumas coisas que ele não deve fazer, né? Como, por exemplo, colocar o Edilson, confiar no Edilson. E foi exatamente isso que o Dedé, de forma muito educada e de forma muito respeitosa, pediu ao Rogério Ceni no vestiário, para dar chance ao Edilson, ao Sassá, ao Thiago Neves. E o Rogério Ceni... É o bonde dos nego velho, né? ao bonde dos nego velho. E o Rogério Ceni realmente, eu acho que ele geriu mal a situação. Ele tem a parcela de culpa dele. Mas, Dedé, você é um cara do bem, você é um cara legal, mas não tenta comprar o boi de quem não merece, não. Porque senão você vai acabar entrando no mesmo bonde. E você não é desse bonde. Você pode não estar bem tecnicamente, mas você é muito profissional. Você não vai para microfone falar bobagem. Você não fica jogando torcedor contra treinador, contra jornalista. O Dedé é um cara do bem. E não pode embarcar em furada, viu, Dedé? É um conselho. Eu sei que conselho não vale de nada. Principalmente o meu, quem sou eu? Mas é um conselho. Não entra nessa, não, de defender o indefensável, não. Porque pra quem achava que com a chegada do Abel, que é o paizão, o amigão dos caras, pelo menos correr mais eles iriam, eles não fizeram isso. Eu não vi, pelo menos, dedicação maior do que já vinha acontecendo. E esses atletas, Thiago Neves, Edilson, o Fred não jogou, né? Mas esses atletas ontem estiveram entre os piores. O gol foi uma falha do Edilson, o Dedé estava dando condição. É um erro de posicionamento do Dedé. Mas o Edilson estava postado na meia-lua marcando ninguém. Tava no mundo da lua. E o Alan Ruschel acabou entrando sozinho para fazer o gol do Goiás. O Cruzeiro perdeu de um time pior tecnicamente, num jogo que o Cruzeiro foi melhor que o Goiás. Agora, de que adianta ser melhor que o Goiás num jogo? Ser melhor que o Goiás num jogo, a maioria dos times vai ser no Campeonato Brasileiro. Dos 20, pelo menos 15, 16 serão melhores do que o Goiás no jogo. O São Paulo foi melhor que o Goiás no jogo no Morumbi. Perdeu. O Cruzeiro foi melhor que o Goiás no jogo em Goiânia. Perdeu. Ao Cruzeiro não basta ser melhor que o adversário. O Cruzeiro precisa ganhar dos seus adversários. E agora a obrigação que era ganhar do Ceará, que é pior que o Cruzeiro tecnicamente. Do Goiás, que é pior do que o Cruzeiro tecnicamente, passa a ser ganhar do Inter, que é melhor do que o Cruzeiro tecnicamente. Então a situação é feia. Vocês lembram de cabeça as vitórias do Cruzeiro no campeonato? É fácil. Goiás, Ceará, o Cruzeiro tem 4 vitórias no campeonato. 4 vitórias, Goiás, Avaí, Santos, Ceará, Santos no 2-0 as circunstâncias. Na estreia do Rogério. E tem mais uma, eu disse que é fácil e não é. Avaí? Não, empatou com o Avaí. Empatou com o Avaí. Os universitários podem ajudar a gente aqui. Você que agora O Cruzeiro venceu o Santos. Atlético, não? Não. Perdeu 2-0. Perdeu 2-0, Copa do Brasil que venceu. Vasco, Goiás, Ceará. Vasco. Exatamente, é o Vasco. Vasco, Goiás, Ceará e o Santos. As circunstâncias dessa vitória. Fábio pegando pênalti, um jogador a menos do Santos, o Vasco, o gol do Maurício, já no desespero, com o Pikachu perdendo pênalti. Então os pouquíssimos jogos que o Cruzeiro perdeu foram... Ganhou, né? Que o Cruzeiro ganhou, antes fosse, né? Os pouquíssimos jogos que o Cruzeiro ganhou no limite, do limite. O retorno do Cruzeiro já é pior do que o turno. Vocês pararam pra pensar nisso? Não, e o grande problema de tudo isso, Du, é que toda essa movimentação negativa acontece numa temporada em que o Cruzeiro se reforçou, cara. No início do ano a gente falava que o time estava melhor do que o do ano passado. Perdeu a Arrascaeta, mas fosse Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel, Orejuela, foram, Dodô, pelo menos na teoria, teoricamente, melhores do que perdas de Bruno Henrique, Mancoejo. Não, gente, tá Bruno Silva. Olha o elenco do Cruzeiro no início do ano, a gente falava isso aqui. A gente pega a escalação do Goiás hoje. O centroavante do Goiás é o Rafael Moura. Aliás, que jogo bizonho do Rafael Moura ontem. É esse jogador em atividade, né? Com todo o respeito que ele merece. O Goiás ataca com 2 jogadores. Em vários momentos do jogo, o Cruzeiro, ainda assim, o Cruzeiro tinha 3, 4 marcando 1, 2 deles. É impressionante. E ainda assim os caras conseguiram achar um gol
Porque no momento, todo mundo foi marcar em cima do Michael, né? Ele fez aquela batida pro gol e a bola acabou parecendo um cruzamento. E atrás de 3 jogadores do Cruzeiro, veio o Alan Rusch. Muito sozinho. Solto. Muito. Livre. Todo mundo olhando a bola. Desatenção total, né? E aí ele vai lá e faz o gol. Então, quer dizer, é preocupante porque você perdeu para um adversário que tem limitações assim absurdas. É que eu costumo citar muito aqui o site de probabilidades da UFMG, que faz da Série A e da Série B. O site é legal pra caramba. Muito legal. Eu tava analisando os recortes, eles fazem vários recortes do campeonato. É assustador o Cruzeiro nos recortes do site. Classificação geral do campeonato. Todo mundo sabe que o Cruzeiro tá na zona do rebaixamento. A classificação do turno. O Cruzeiro terminou na zona do rebaixamento. A classificação do retorno. O Cruzeiro é o 18º no retorno. A classificação das últimas 10 rodadas. O Cruzeiro é o 19º nas últimas 10 rodadas. A classificação como mandante. O Cruzeiro é o 17º, tá entre os 4 piores. A classificação como visitante. O Cruzeiro é o último, é o pior visitante do campeonato. Somou 5 pontos, é o 20º. A sequência, 100 vitórias no campeonato. O Cruzeiro está entre os 4 piores. As 4 piores sequências sem vitórias. Já são 5 jogos sem vitórias. Ataque no campeonato. O Cruzeiro é o 18º, tá entre os 4 piores. A única coisa que salva o Cruzeiro dos 4 piores é a defesa. O Cruzeiro hoje é o 14º. Em defesa, sofreu 31 gols. O Cruzeiro está entre os 4 piores do Campeonato Brasileiro em praticamente tudo. Em praticamente tudo, o Cruzeiro está entre os piores. E aí, o que mais assusta, né? É um site de probabilidades. A probabilidade por time para rebaixamento. O Cruzeiro é o 3º com a maior probabilidade de rebaixamento, com 62,5% de chances de ser rebaixado. À frente apenas de Avaí e Chapecoense. Até o CSA, que hoje está atrás do Cruzeiro na tabela, mas como eu estou explicando, é uma probabilidade. Até o CSA está à frente do Cruzeiro na probabilidade com 60,5% eu acho que de chance. A partir disso aí é que a gente começa a analisar. Isso é probabilidade, é número frio. Mas a gente começa a analisar desempenho. O CSA deu uma respirada boa nos últimos. Alguns times estão pontuando, vencendo. Ele deu uma respirada boa nas últimas rodadas. Se a gente pegar o desempenho do Cruzeiro, o Thiago Neves saiu de campo ontem falando que o Cruzeiro fez um bom jogo. Não, o Thiago Neves, ele falou que o Cruzeiro fez um jogo brilhante. Pois é. Brilhante. Quem que joga de forma brilhante perde do Goiás em Goiânia. E a questão não é essa, cara. Joga de forma brilhante, o goleiro do adversário não pega a bola. Faz uma defesa. Acho que ninguém em sã consciência concorda com o Thiago Neves. Não dá pra tentar induzir o torcedor. O torcedor não é bobo. O torcedor vê o jogo e hoje os dados, os números do jogo estão nas mãos, na palma da mão do torcedor. Então, honestamente, não dá pra querer enganar. O Cruzeiro não jogou nada ontem de novo, teve posse de bola e nada mais que isso no primeiro tempo. E não dá pra tentar enganar. Muito mal. Pra quem quiser, vai lá no Google, joga probabilidades Série A, o FMG, que vai cair no site. Pronto. Dá uma olhada nos números. O atleticano que quiser olhar os do Atlético também. O americano tem a probabilidade da Série B. Aliás, o América é o inverso do Cruzeiro nisso tudo. Ele está entre os melhores em todos. Cara, é assustador. É assustador. Todos os números no site, todos os recortes, o Cruzeiro está entre os 4 últimos. Deixa eu dar um giro ali com as participações, CJ, ali. Hashtag 98 Esporte, senhores. O Natan Silva fala aqui, ó. Estamos com 19 pontos em 22 jogos. Se tivéssemos empatado todos os jogos, teríamos mais pontos do que o time vem fazendo no Campeonato Brasileiro inteiro. Seria 22 pontos. Verdade. Apenas 4 vitórias. Isso são números de time que é lanterna de campeonato. Isso é um absurdo. Absurdo. Ainda faltam 16 jogos. Mandando aquele abraço pro Ricardo Rezende, do bairro Lindeck. Ele fala: hoje é meu aniversário e dia do vendedor. Manda um abraço pra mim e pra todos os vendedores. Sou fã de vocês. Um abraço, viu, meu garoto? Ó, bom dia. Ao CJ, me dê a voz, por favor. Mas tá rouco, irmão? Chamar o doutor Lucas Lacerda, otorrinolaringologista, que devolve a voz dele. O Carlos Henrique, do bairro Ouro Minas, fala: CJ, me dê a voz, por favor. Quero dar um recado para o Abel Braga. Por favor, tira o David e o Sassá do time e ensine o Orejuela a fazer um cruzamento aproveitável. Vai, Carlão.
ficar com ele. O primeiro tempo do Orejuela foi muito ruim, né? Imagina o segundo. Jogou mal demais. Aí veio o Edilson. Imagina o segundo. O foi num erro de posicionamento. É porque o Abel chegou ontem, né? Claro. Porque qualquer um. E ele não estava acompanhando o Cruzeiro, certamente. Qualquer um que está acompanhando o Cruzeiro não tiraria o Orejuela mesmo mal. Exatamente, que não estava. Aqui, ontem eu falei isso na transmissão. Falei, provavelmente o Abel chegando agora, tanto é que ele. Isso ilustra muito isso que você falou sobre o conhecimento do atleta, que ontem ele foi pra coletiva, eu tirei o Orejuela pra tentar uma velocidade, porque ele é um bom jogador, hein? Muito bom jogador, quer dizer, tivesse vendo os jogos do Cruzeiro, Abel, você saberia... Não precisava contar pra gente. Você saberia que o Orejuela é muito bom jogador, e ontem na coletiva ele falou isso. E que o Edilson vai dar uma diminuída no ritmo, né? Seja na velocidade, seja no apoio, então é o Orejuela que vai ser titular. E com relação ao Carlos Henrique, com relação ao David, ontem ele tentava colocar alguma, não tô falando que ele é... pra mim o David foi o melhor do Cruzeiro. Eu também acho. O melhor do Cruzeiro ontem. Ontem tentava, quando driblava, saiu a escalação, cara. Quando saiu a escalação. Partia pra cima, colocava os caras na cara do gol. Ele botou o Robinho na cara do gol. Ele enfiou uma bola pro Thiago Neves que não entendeu a jogada. Ele ia ficar na cara do gol. A assistência do gol do Thiago Neves foi do David. Ele finalizou com perigo pelo menos umas 2 vezes. Mas é aquela coisa, né? Fica já. Ele vem jogando mal, mas pegou tanto esse rótulo que mesmo na boa atuação dele, as pessoas não conseguem enxergar. Não. E é nosso papel, analisando de forma fria. Ontem o David foi o melhor em campo. E coletivamente o Cruzeiro pode não funcionar. E aí você tem que começar a fazer o quê? Retirar essas observações individualmente, e aí sejamos justos, não estamos aqui falando que o David é o craque do time, não estamos aqui falando que o David é titular absoluto e intocável, mas se a gente tiver um pouquinho de boa vontade e analisar friamente, ontem nós tivemos em campo jogadores piores do que o David. Vamos lá, o Wallace Gomes fala que o que mais falta é empenho de muitos jogadores, principalmente os que derrubaram o Rogério. A diretoria assumir sua culpa e tomar a melhor providência. O Alexandre Ricaldoni fala aqui, ontem o Henrique tomou o 3º cartão amarelo, pontual. Um primeiro volante que só agora toma o 3º cartão ilustra a péssima marcação do sistema defensivo. Só marca no olho e nem falta fácil. Não sei se tem relação não, mas eu respeito a opinião do torcedor. Eu respeito. A minha dúvida é quem que vai entrar no lugar dele no jogo contra o Inter. O Mário Castro fala que o Cruzeiro selou sua queda ontem. O time não tem brilho, enquanto essa panelinha não acabar, não recupera. Eu só concordo com a panelinha, viu, Mário? Porque ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Mas que é preocupante, realmente é. Tem mais aí, CJ? Tem mais gente aqui, mandando aquele abraço pro Alisson Araújo de Ipatinga. O Alisson. Aproveitar aí, o Alisson, avisa geral aí pra galera de Ipatinga que dia 20 de outubro eu vou estar aí com o Rafael Portugal, em Porta dos Fundos, da Culpa é do Cabral. Galera do Vale do Aço aí, fica de olho, dia 20 de outubro, um abraço pro Alisson Araújo. Então ele fala, problemas internos, vejo cada dia o Cruzeiro caindo mais pra Série B, atualmente não vejo esperança do time se manter na Série A. Tô triste, o Alisson Araújo de Ipatinga, um abraço pra todo o Vale do Aço. David foi bem ontem, quem fala isso é o Rodrigo Venturato. Mas na hora de usar a malandragem pra cavar um pênalti, ele pecou feio. Podia muito ter deixado o pé pra cair na área e seria pênalti, claro. Rodrigo, na transmissão eu falei isso ontem, ele vinha na velocidade, zagueiro muito juvenil do Goiás, dá um carrinho bobo, chega atrasado, ele dá um tapa na bola e ele consegue fazer o cruzamento. Ele deu procedimento à jogada. Aí é o seguinte, na minha opinião, eu entendo o seu lado, mas é melhor criticar o Robinho, que não soube dar continuação na jogada que o David fez. E tenta... Robinho na cara do gol. Porque o cara, o que ele fez? Ao invés de cavar o pênalti, eu entendo, dessa malandragem, deixa o corpo, sofre a pancada, pênalti. Mas ele faz uma jogada em velocidade, dá um tapa, cruza, a bola passa do Sassá e chega no Robinho, que quis fazer um voleio e tal, que poderia ter até ajeitado a bola para bater melhor. Na minha opinião, nesse lance, prefiro criticar o Robinho do que o David. Concordo. Olha aqui, vamos fazer uma conta só para entender um pouco da dificuldade do Cruzeiro. Quantas rodadas faltam para acabar o campeonato? 16 rodadas. Quantas vitórias tem o Cruzeiro? Pro Cruzeiro faltam 14, né? Ele precisa de
Pelo menos 2 rodadas. Exatamente. Tá 2 rodadas já na zona de rebaixamento. Exatamente. Então, 16 rodadas para o final do campeonato. Quantas vitórias o Cruzeiro tem na competição? 4 vitórias. Para chegar a 43 pontos, 43, que para mim é o mínimo do mínimo, embora tenha muita gente bancando que hoje a linha de corte será, aliás, lá no final do campeonato a linha de corte será mais baixa. Vocês conseguem enxergar esse Cruzeiro atual ganhando 8 jogos em 16 rodadas? Não. Uma vitória a cada 2 jogos? Não. Tem que dobrar, né? Só através de uma melhora. Para chegar a 43, o Cruzeiro tem que dobrar. O Cruzeiro precisa fazer 8 vitórias em 16 jogos. Uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Vai para chegar a 43. É porque eu acho que com 44 não cai esse ano. Eu também acho então, que um empate. talvez 8 vitórias e um empate. Cara, mas 8 vitórias é muito pra quem ganhou 4. Porque aí você tem times muito complicados. Só pra se ter uma ideia. Você tá trabalhando com 45 pontos? Tô trabalhando com 43. 43. No limite, né? No limite do limite do limite. E aí o grande problema é que lá na frente, talvez com 43, o que vai te salvar é o número de vitórias. É o saldo de gols. Pode ser, por que não? Numa última rodada, que já o saldo tá bem de gols, atrás. o número de vitórias te salvar. Então, por isso a importância de ganhar jogos. E aí, 8 vitórias em 16 jogos, gente. É um aproveitamento muito É um aproveitamento. Eu não tô olhando aqui não, mas deve ser o aproveitamento do Bahia hoje, no campeonato. Eu acredito que sim. De G6. Eu acredito que sim. O Bahia deve ter 50% de aproveitamento. Bahia, 50% tem o Grêmio, o 8º colocado com 34. E o Grêmio tá jogando muito. Jogando muito futebol. Pra gente pegar, quem tá no meio da tabela hoje, no meio certinho da tabela é o Atlético. O Atlético tem 47,6% de aproveitamento. Com 47,6% de aproveitamento no retorno, acho difícil. E todo mundo tá vendo a dificuldade do Atlético no campeonato. Exatamente. O Atlético tem esse aproveitamento, pode chegar a 33 pontos amanhã, ficar 3 do G6, aí começa de novo sonhar. Aí volta a confiança. Olha como está difícil o campeonato do Atlético. Olha como está difícil pro Bahia se manter nessa colocação. Olha como tá difícil pro Grêmio chegar no G6. A gente sabe que ele tá numa Libertadores, mas ele não quer desgarrar. Mas olha como é que tá difícil para ele não se desgarrar. E aí, nessa panela de pressão, o Cruzeiro é o bagaço da laranja do campeonato, né? Cara, impressionante. O bagaço da laranja do campeonato. 22 rodadas e um time do gabarito do Cruzeiro ter só 4 vitórias. É um negócio impressionante.